Fala galera, tudo certo? Vamos conversar hoje sobre uma coisa bem importante e que às vezes as pessoas não colocam na ponta do lápis para saber o que estão fazendo. Nós vamos falar hoje sobre transporte. E aí, você faz transporte no seu pet shopping? Quais são os tipos de transporte que você tem? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Sandra Belato, empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. Vamos lá? Você faz entrega de mercadoria no seu pet? Como é que você faz? Ração. Sandra, quero que entregue 2 quilos de ração na minha casa. Mora a 40 minutos do meu pet shopping. E aí? O que fazer? Como fazer? Fazer ou não fazer? Transporte de animais. Banho e tosa. Sandra, quero que busque 2 cachorros aqui na minha casa para levar para o banho. Fazemos ou não fazemos? Como fazemos? E aí, me conte, coloque aqui embaixo, você tem transporte? Você já faz? Você já fez as contas sobre isso? Qual que é o tipo de transporte, cuidados que você tem que ter? Então vamos lá falar um pouquinho. Vamos falar primeiro de uma coisa que eu vou falar mais rápida, porque é uma questão de conhecer e saber o que você vai fazer. Mas hoje você pode ter a entrega de produtos digital. Então você pode colocar a sua loja no digital, qualquer pessoa consegue fazer isso. Você consegue colocar os seus produtos para venda, inclusive anexos a outras plataformas digitais. Um exemplo disso é a Magazine Luiza. Você consegue colocar uma gama de produtos seus e vender através da plataforma da Magazine Luiza, né? Então isso é uma maneira. O que você tem que pensar quanto a isso? A frete, a entrega, a estoque. Cuidado com a venda digital e o seu estoque. Por quê? O que pode acontecer? 4 pessoas compraram um pacote de Golden de 15 quilos lá e você só tem 3 no teu estoque. Então o teu estoque precisa estar redondinho para o próprio sistema já bloquear a venda quando ele estiver acabando, tá? Então isso é questão de sistema, organização, mas é uma nova maneira, tá? E fica de olho porque esse mercado está crescendo. Quantas pessoas você já conhece que compram produtos da área de pet shopping através da internet? Na minha loja, às vezes o pessoal chega assim, ô Sandra, quanto é que tá a sua ração XXX? Assim, onde que você compra normalmente? Eu compro na internet. Eu já brinco com eles, provavelmente eu não consigo bater o teu preço, né? Mas minha ração tá aqui, é tal e tal. Eu explico algumas vantagens que se tem de comprar na minha loja, porque esse é o meu foco, é fazer com que o cliente compre comigo. E quais são as desvantagens da compra online? E são cuidados que você precisa ter caso você faça essa venda online. Primeiro, a embalagem, tá? Muitos produtos veterinários, quando é comprado, né, nesses sites, ela chega com alguma avaria na embalagem. E ração você não deve aceitar com avarias, porque você não sabe se teve contaminação, você não sabe se entrou alguma umidade para dentro desse pacote. Então, o pacote precisa chegar íntegro até na casa do cliente. Então, se é você quem vende, faça uma outra embalagem por fora, faça uma proteção para ela, mas garanta que a qualidade do produto chega na casa do cliente, tá? E quando eu comento isso, às vezes o cliente, já chegou um pacote meio rasgadinho, já chegou um pouco assim, um pouco assado, sabe? Então você já coloca um pouco de insegurança na compra online para o cliente. Eu ponho essa insegurança na compra online porque eu quero fazer a venda do presencial. Se você faz a venda online, você precisa mostrar os valores da venda online, que normalmente é economia, praticidade, tá? A outra coisa da venda online que eu coloco como desvantagem para o meu cliente são os atrasos, né? Então, tipo assim, eu tenho ração para mais 10 dias, a ração vai chegar em 7, mas opa, não chegou em 7, não chegou em 10, não chegou em 12. Ele precisa sair correndo, encontrar um lugar que tem aquela ração para poder comprar. Então, isso é uma outra desvantagem do online. O que mais que a gente tem que cuidar? Temperatura da ração. E esse, às vezes, o cliente pensa. Eu já tive alguns que deixaram de comprar nessas lojas bem grandes e bambambãs da internet para comprar comigo. Quando a gente compra uma ração do distribuidor, o distribuidor comprou lá na fábrica, encheu um caminhão
próprio para carregar ração, trouxe até a distribuidora e a maioria deles tem transporte próprio para entregar a ração para a gente. Então a distribuidora tem toda uma preocupação e um cuidado para que a ração chegue íntegra até a gente. Quando vem por esses sites, muitas vezes vem por qualquer transportadora ou por correio e eles precisam fazer a logística da coisa, sabe? Então eles ficam passando por pontos de distribuição. E uma das coisas que diminui a qualidade da ração é se ela passar por um processo de temperatura aumentada. Então de repente ficou dentro de um furgão, nada preparado, e esse furgão dormiu no sol o final de semana inteiro. Ele pegou todo o sol do domingo, né, com a ração lá dentro, abafada, porque já deixaram o caminhão carregado para saírem na segunda-feira. A transportadora transporta sofá, transporta carta, transporta tênis, transporta ração também. Mas ela não está preocupada com o que tem lá dentro, porque às vezes nem passou pela cabeça dela que essa temperatura possa interferir na qualidade do produto. E isso, quando eu falo para o tutor, ele pensa, uma vez chegou pelo correio, uma vez chegou por uma transportadora, sabe? Então, eles mesmos param para pensar, é verdade, não vem sempre da mesma forma, tá? Então, isso é uma coisa para se pensar no online, beleza? Agora vamos falar da maior realidade nossa, que são os pequenos pet shoppings, né? E a gente acaba tendo só a venda presencial. Como que você fala para um cliente que está comprando 15 reais de ração, né? 2 quilinhos ali, 1 quilinho de ração. Eu não vou poder entregar, amiguinho. Eu não tenho um motoboy para entregar. Quais são as suas soluções? Quando a gente pensa em atender o cliente, a gente pensa em solucionar os seus problemas. Então, como eu faço hoje em dia? Quando é um cliente que ele precisa de um volume muito pequenininho, olha, a gente não consegue sair para entregar agora, mas o que eu posso fazer é chamar um motoboy. Pode ser? O custo do motoboy é de 5 reais, 7 reais, vai depender de cada região. Tem algum problema? Não, Sandra, pode entregar porque eu preciso dessa entrega. Beleza, você chama um motoboy, entrega a ração para ele leva lá, o cliente te faz um Pix e tá tudo certo. Tá? Agora, quando é um volume maior e você tem um carro de entrega, você pode colocar isso. Agora, vai depender das suas contas se você cobra a entrega ou não. E você precisa fazer conta. Nós vamos falar um pouquinho sobre o automóvel, mas eu vou falar mais no finalzinho do vídeo. Fica comigo que você vai ver. Eu vou falar sobre o automóvel e como são essas contas, tá? Porque você pode ter um valor X, um valor X eu preciso ter recebido pelo transporte. Agora, você tem daqui a pouco 100 planos de transporte. E esses 100 planos de transporte já cobrem a tua necessidade de dinheiro do carro com margem. Você pode fazer uma entrega de ração gratuita? Posso. Você sabe o que você pode dar de desconto, porque você conhece os seus números, tá? E isso hoje em dia é uma praticidade tremenda. As pessoas estão lá na correria do trabalho, sai correndo do trabalho, pega filho na escola, leva na padaria, vai para casa, só está empregada em casa, a pessoa está trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite. Muitas pessoas que trabalham na área da saúde, com plantões de 12 horas, são pessoas que precisam do transporte para entrega de mercadoria e de animais. Eles têm a empregada ou a babá em casa, mas eles não conseguem ficar saindo, levar no pet. Qual que é o horário do seu pet? O meu pet abre às 8h30. Eu começo a trabalhar às 8, mas eu tenho a babá em casa. Então, essas pessoas precisam de transporte. Trabalhar com o transporte também é opção, certo? Ele só não pode te dar prejuízo. Então, fica ligado. Mas é uma opção. Sandra, não quero trabalhar com transporte. Beleza. Mas o transporte é mais um serviço que você pode colocar dentro do seu pet shopping para ganhar dinheiro. Só precisa fazer as contas. Eu normalmente aumentava o valor do meu transporte uma vez por ano. Com esses últimos aumentos de gasolina e de própria manutenção do carro, eu acabei fazendo aumentos um pouquinho maiores no meio desse caminho, tá? Então vamos lá. Eu quero entregar. Beleza, você precisa ter uma logística. Vou dar uma experiência que funciona muito bem comigo. A gente separa os animais de plano de saúde por bairros. Então, assim, na segunda-feira a gente busca mais ou menos para o lado X.
Na terça-feira do outro lado, na quarta-feira para um outro lado, na sexta-feira para um outro lado. E o que a gente procura fazer? Lotar o carro uma a no máximo 2 vezes. Quando passa disso, olha, por exemplo, na sexta-feira, olha, nós não temos mais horário para o transporte. Eu consigo fazer o serviço do banho-tosa, eu consigo fazer a vacina, consulta ou, né, te atender de alguma forma, mas eu não consigo fazer o transporte. E daí eu terceirizo isso para uma outra pessoa que presta o serviço só do Taxi Dog, tá? Quando eu não consigo suprir. O porquê disso? Porque você fica saindo com o carro toda hora, o teu custo aumenta muito, tanto de desgaste do automóvel, risco de acidentes e o tempo que o funcionário está na rua. Então, isso tudo são custos que você tem que pensar. Então, a gente sai, faz a volta, busca todo mundo, deixa no pet para já irem fazendo o serviço que tem que fazer com os animais, vai, faz a busca, uma nova busca. No meio dessa busca, quando as pessoas pedem, a gente já entrega, faz as entregas de ração ou de mercadoria que precisam ser feitas para esse lado. Então, isso otimiza a nossa logística, tá? E na hora da entrega é a mesma coisa, enche o carro com todo mundo que é para um lado, entrega aqueles, volta, enche o carro de novo com todo mundo que é do outro lado, vai, entrega aqueles e acabou. O que a gente não conseguir colocar dentro dessas 2 viagens, eu, no meu caso, terceirizo para o Taxi Dog. O funcionário que trabalha para mim no transporte, ele trabalha também dentro do pet shopping, ele também faz o serviço de banho-tosa. Então eu conto com o serviço dele para executar o serviço final do banho-tosa. Então eu não tenho interesse em que ele passe o tempo inteiro dentro do carro. O que o meu cliente pede, tá? E para ele tem um valor muito grande, que o animal que veio de manhã seja entregue de manhã até o meio-dia. O animal que vem à tarde é entregue à tarde. Nós não agregamos muito valor, né? A gente já teve pet shoppings aqui que pegavam animais às 8 da manhã e entregavam 4, 5 da tarde. E meu Deus do céu, os clientes reclamavam muito, até que conseguiu-se organizar os horários para poder trabalhar dessa forma. Então você precisa se organizar, você precisa ter um esquema. Tem uma agenda, quantos animais vão vir na quarta-feira de manhã, então eu vou fazer todos eles ali e tal, para poder entregar todos eles ao meio-dia. Eu peguei isso para todo e qualquer serviço, então mesmo que não seja do transporte, o cliente levou um cachorro de manhã, ele pega de manhã. Se eu não tiver horário, por exemplo, já aconteceu de gente chegar lá do nada, mas é um cliente maravilhoso, né? Eu não quero mandar o cliente embora, você não marcou. Não, a gente está ali para solucionar os problemas do cliente. Solucionando os problemas do cliente, aumenta a visão de valor que ele tem do nosso serviço, tá? Então eu não estou lá vendendo banho, eu estou solucionando problemas do cliente. E já aconteceu de um cliente chegar lá 10 horas da manhã e a gente não ter mais horário para de manhã, não ter como encaixar. Olha, eu não tenho horário para de manhã, a gente só vai conseguir fazer a fulaninha à tarde. Você quer deixar ela até de tarde, soluciona o seu problema, mas você precisa saber que a gente só vai fazer ela à tarde. Ou você quer retornar no início da tarde. Então fica para o cliente decidir o que ele quer fazer, mas jamais ficar entulhando animais dentro do pet shopping e entregar muito tempo depois. Tem algum problema para o animal? Na prática, não. Mas vamos supor que você pegou esse animal às 8h30 da manhã e só conseguiu devolver para o cliente às 5 da tarde. No dia seguinte ele está tossindo. É porque ele pode ter ficado muito tempo molhado no pet shopping. O animal começa a mancar porque pisou num caco de vidro na casa do cliente, mas o cliente não viu. Ele pode estar mancando porque ele ficou muito tempo, ele pode ter brigado com outro cachorro. Gente, a criatividade do cliente funciona de uma forma tal que você não consegue imaginar, né? Então, quanto mais tempo um animal ficou contigo, mais coisas o cliente pode imaginar na cabeça dele que não são realidade, que possam ter acontecido com o animal dele. Então, assim, quanto mais rápido você entregar, melhor. E nem tão rápido assim que o cliente desconfie que o serviço não foi prestado. Então, tem que ter aquele tempo. Quanto tempo você demora para dar um banho de qualidade? 1 hora, 1h30? Então, é 1 hora, 1h30. Ocorreu que faltou todo mundo, tinham 3 clientes e vocês secaram um cachorro em 2 mãos, porque o funcionário estava ali sem fazer nada, e conseguiram fazer em 40 minutos. Cara, observa se está bem feito, deixa o animal voltar para a temperaturinha normal dele, dá o tempo normal do serviço para então
você avisar o cliente, tá? Então, transporte, você tem que ter esses cuidados. Como é que você vai fazer para fazer o transporte dentro do carro? O ideal é que o seu carro tenha uma capacidade de que as caixas de transporte caibam uma do ladinho da outra com segurança. O que você tem que cuidar? Uma caixa sozinha dentro de um carro, né? Você baixa, por exemplo, no meu carro eu tenho um carro que eu baixo o banco para ficar todo aquele bagageiro grande. Né? A gente utiliza para isso, então já fica assim. Se colocar uma caixa lá dentro, ele vai rolar a caixa lá dentro. Vamos imaginar que você tem uma Fiorino, né? Que é um carro maravilhoso para fazer isso, porque você consegue fazer inclusive móveis sob medida dentro dele. Né? Você consegue arrumar o seu carro para só fazer transporte, ficar lindo e super eficiente. Mas vamos supor que não, você só tem a Fiorino. Se você colocar uma caixa largada, numa curvinha que você faça aquela caixa, porque o animal pode estar mais para um lado, mais para o outro, você já imaginou a sensação desse animal rolando dentro da caixa? Então, quando você vai fazer um transporte de animais, você tem que estar preocupado com o bem-estar animal. Você tem que ter um carro que tenha ar-condicionado. Vamos supor que você vai fazer 9 entregas. Então, você para na frente da casa de um cliente, entrega um cachorrinho, volta, o carro ficou no sol, ficou quente, você não tem ar, você abre o vidro para você. Mas lá atrás, como está a temperatura? Daqui a pouco esse cachorro vai chegar na casa do cliente todo babado, estressado, porque o calor é uma coisa que cansa, né? Então, assim, calor é uma coisa que cansa. Então, imagina esse cachorro ter passado todo aquele tempo dentro do carro com calor. Vai chegar babado na casa do cliente. Alguns pode chegar, dependendo da temperatura, você corre o risco de ter convulsões, principalmente se o cachorro é novinho e é um filhote. Então, tem que ter um arzinho que você consiga controlar a temperatura dentro do carro. Tá? Tapetes higiênicos dentro da caixinha. Se por acaso fizer um xixi, fizer alguma coisa, o tapete higiênico vai absorver. Se o animal fizer qualquer coisa dentro do carro, você precisa ter uma maneira de solucionar. Ah, foi só um xixi? Você pode ter um banho seco de linha super premium, que realmente vai fazer a desinfecção do animal, passar na patinha dele, tem uma escovinha dentro do carro, já escova e pode entregar. Você secou, desinfetou e entregou. Agora, ele fez cocô, não tem o que fazer, você tem que levar de volta para o pet, fazer a higienização dele, né? Tirar o cocô, tirar a sujeirinha para poder devolver para o cliente. Se você for dirigir igual um louco, muitos desses animais podem enjoar e vomitar. Então, dirigir com o animal dentro é dirigir com cuidado. Você não vai passar no quebra-mola, pum, fazer aqueles cachorros tudo ficarem pulando. Então, assim, quando você for pegar alguém para dirigir esse carro, que seja alguém consciente, sabe? Que saiba que está carregando vidinhas ali atrás. Fora que se ele for bem louco para dirigir, o seu carro também vai estragar. Vai estragar muito mais do que se for uma pessoa condizente, que vai passar no quebra-mola devagarinho, entendeu? Né? Que não vai furar uma sinaleira vermelha com risco de bater o carro cheio de animal dentro. Então, você precisa selecionar uma pessoa que tenha consciência de que ela está com carga viva, com carga de sentimento ali atrás, porque o cachorro vai entender. Se o passear de carro para ele for desagradável, daqui a pouco nunca mais ele quer entrar dentro de um carro. Então, você precisa ter esse tipo de cuidado. Caixas de transporte. Deixe sempre as portinhas viradas para a parede, para não ter o risco de uma portinha abrir, o animal se soltar e quando você abrir a porta do carro, ó, vazei. Então, trabalhe com segurança. Né? Quando eu falei da Fiorino que dá para fazer, tem várias assim e é super prático. Eles colocam andarzinhos como se fosse o canilzinho que a gente tem no pet shopping. Às vezes eles fazem direto na Fiorino. Outros são para encaixar as caixinhas de transporte. Então ela já fica encaixadinha e tem uma margem de segurança para a caixinha não correr. Então você consegue colocar inclusive vários andares de caixinhas para carregar um maior número de animais. Cuidado com o maior número de animais. Maior número de animais em muitas casas significam muitas paradas. E muitas paradas podem estressar os animais, podem fazer com que vomitem. A temperatura dentro do carro pode aumentar enquanto o carro está parado. Quando você vai fazer entrega, cuide para você ser rápido, muito educado com o cliente, agradecer, passar todo o valor do serviço, mas evite ficar de conversinha, porque os outros animais estão no calor dentro do carro, porque o carro daí normalmente está desligado. Então, isso é um cuidado importante que você tem que ter, tá? Então, lembre que você tem vidas dentro do carro.
Você tem que tratar aquilo como se você estivesse trabalhando com uma criança, um bebê ali dentro, transporte escolar, tá? A responsabilidade é a mesma. Agora vamos falar do quanto cobrar, tá? Transporte dificilmente vai ser gratuito. Eu vejo pet shops trabalharem com transporte gratuito, sim, mas a maioria, quando eu vou conversar, percebe que está tirando uma grande margem de lucro do serviço para poder manter o transporte gratuito e que às vezes não está compensando, daí não sabe para onde o dinheiro está indo, tá? Então vamos falar de como a gente vai precificar isso, tá? Transporte. Primeiro, qual é o carro que você tem? Você tem que pensar que esse carro vai ser útil para você por um determinado tempo. Depois disso, você vai ter que trocar o carro. E isso se chama depreciação. Vamos supor que você comprou um carro de 100 mil. Você vai trabalhar com ele durante 10 anos. E depois destes 10 anos, você vai vender esse carro, que ele vale 50 mil daqui a 10 anos. Acho que vale muito, né? Então, ele vale 20 mil depois de 10 anos. O que significa isso? Que ele vai perder 80 mil de valor durante esses 10 anos. Então, ele perde 8 mil de reais de valor durante cada ano. Você precisa dividir esses 8 mil reais por meses. Então, quanto que ele vai perder por mês? Vamos dizer que ele vai perder, eu não fiz as contas, tá? Mas vamos supor que é 7.300. Então, ele perde, né? 8 mil por ano, vai perder 730 reais por mês. Olha como o valor é alto, tá? Eu tô chutando o preço de compra e preço de venda, não entendo de carro, fiz o do meu procurando tabela FIP e ajuda, e é isso que você tem que fazer. Quanto você comprou o carro e por quanto você vai vender. O valor dessa diferença você divide pelo tempo em que o carro vai ficar contigo. Então vamos supor que aí deu uma perda de 700 reais por mês. Beleza, isso é um custo que o seu transporte tem que cobrir. Tá? Então, 700 reais por mês tem que entrar para fazer isso. Vamos supor que o seu carro é mais baratinho ou você já comprou ele usado, então a sua perda não é tão grande. Vamos supor que seja 300 reais por mês. Beleza, é um custo de depreciação do seu carro. Você precisa conseguir guardar esse valor todos os meses para quando chegar no final dos 10 anos você tenha capital para poder trocar de carro. Certo? Então, a depreciação do carro. Vamos supor que você vai perder 30 mil, então, em 10 anos, você vai perder 300 reais por mês. 3 mil por ano e 300 reais por mês. Beleza? Anota lá. O carro precisa me dar de lucro 300 reais. O que mais que vai entrar nessas contas? Combustível. O quanto de combustível você vai gastar por mês? Eu vou colocar 200 reais toda semana, então você vai gastar de 800 a 1.000 reais. Então coloca lá, 900 reais por mês. Então já tem os 300 mais os 900 de combustível. Sandra, e é só isso aí que eu gasto com o carro? Não, senhor. Você precisa pagar estacionamento? Quando você vai fazer entrega de cães, você tem que parar em estacionamento ou para guardar o carro à noite. Quanto você gasta de estacionamento com o carro? Coloca aí. Pedágio. Você, por um acaso, mora numa cidade que tem um pedágiozinho no meio e você atende clientes da cidade vizinha e você precisa passar pelo pedágio. Quanto que você gasta de pedágio? Sandra, eu tô na cidade X e eu vendo ração para outra cidade e eu vou lá fazer entrega. O custo do que você gasta de pedágio tem que estar ali. Eu não gasto nada de pedágio, né? Tipo assim, estacionamento e pedágio eu não tenho, tá? Mas você tem que pensar que se você tem, você precisa colocar ali. Você manda lavar o carro? Quanto você gasta de lavação do carro por mês? Sandra, eu mando lavar uma vez, pago 60 reais. Eu mando lavar 2 vezes, dá 80 reais. Vai depender do custo que te cobram para lavação. Então, vai lá e coloca quanto é que você gasta por mês de lavação. E marca lá. Tá lá lançado. Pneu. Quando o carro anda muito,
tá? Vamos supor que você tem que andar mais de, se eu não me engano, 3.500 quilômetros por mês. Se você fizer 3.000 quilômetros por mês, é um jogo de pneus por ano. Se você fizer muito menos, você vai ser um jogo de pneu para cada 2 anos, tá? Mas você tem que calcular, então, vamos supor que anda 3.000 quilômetros, um jogo de pneu por ano. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular quanto custa o jogo de pneu, divide pelos 12 meses e coloca esse custo lá. Porque trocar pneu não é uma surpresa. Ai, meu Deus, esse mês eu tive que trocar pneu. Cara, se você tem um carro e o carro anda, você vai ter que trocar pneu. Então, você já tem que estar contando com esse gasto, certo? Manutenção, óleo, alinhamento, balanceamento, oficina. Quanto você gasta de manutenção? Ah, Sandra, eu tirei um carro zero. Beleza, troca de óleo, filtro, um alinhamento. Ah, Sandra, eu comprei um carro já tem 10 anos. Cara, você vai ter uma manutençãozinha. De vez em quando tu vai mexer num radiador, tu vai precisar trocar uma bateria esse ano. Todas essas contas de manutenção de carro, você precisa estar preparado para gastar. Porque senão daqui a pouco você não tem esse dinheiro guardado. Você está tirando do teu lucro e daqui a pouco você está fazendo transporte e está tendo prejuízo. Certo? Seguro. Quanto você paga de seguro? Ah, eu pago seguro em 4 meses. Não interessa, pega o valor do seguro, divide pelos 12 meses e veja quanto tem que contribuir de seguro todo mês. Ah, Sandra, eu não fiz seguro pro meu carro. Você está colocando o teu carro na mão de um funcionário, você pode bater o teu carro, você pode bater em outro carro. Você tem como arcar com isso sem prejudicar a sua empresa? Sem tirar o dinheiro do capital de giro? Sem descapitalizar a sua empresa? Você tem uma estrutura para isso, para correr esse risco? Se você não tem uma estrutura para correr esse risco, seguro do carro é básico, tá? Franquia. A gente conta a franquia como uma franquia a cada 2 anos ou 3 anos. Eu conto uma franquia a cada 3 anos. Eu moro numa cidade pequena, o nosso território não é grande, a gente não corre tantos riscos, nós não temos avenidas perigosas, a gente não tem risco de passagem de caminhões, sabe, que acabam pegando no carro ou dando algum acidente. Não temos aquelas vias expressas de velocidade rápida, que daqui a pouco pode bater numa moto, bater alguma coisa. Então, eu joguei a minha franquia, uma franquia para cada 3 anos. Sandra, e se não usar? Cara, se não usar, beleza, você aumentou a sua capacidade de capital de giro, porque o dinheiro está guardado na conta da sua empresa, ou aplicado em alguma coisa, alguma aplicação que a sua empresa faz. Sobrar dinheiro, gente, nunca vai ser problema. Sobrar dinheiro é sempre comemoração, o que não pode é faltar. Então, você mora numa cidade super movimentada, o carro está sempre no trânsito, tem que se enfiar em biquinho para poder ganhar alguma vantagem de tempo. Você pode daqui a pouco colocar uma franquia por ano. Então, vai depender da sua realidade, mas coloque esse valor nas suas contas. Multa. Eu não coloquei valor de multa, tá? A gente não é uma realidade no meu pet shopping, eu faço transporte há 15 anos e, na verdade, eu já levei 2 multas e as 2 multas que eu levei, fui eu que levei, não foi o funcionário e, na verdade, foi uma desatenção do tipo de colocar uma lombada numa rua a 40 por hora, uma lombada eletrônica, e uma rua que eu tava a 50. Então, as 2 multas que eu levei em 10 anos foram pelo mesmo fator. Um lugar que não tinha lombada, colocaram uma lombada eletrônica, né, que não é a lombada física, então tem só o patamarzinho lá, e as 2 eram a 40 km por hora e eu passei a 50. Então, eu não coloco o valor de multa, tá? Porque não é a minha realidade. Ai, Sandra, os meus funcionários, para conseguir cumprir o horário, eles acabam às vezes correndo um pouquinho mais, ou deixam o carro estacionado num lugar que não pode para poder entregar um cachorro, e vira e mexe, vem uma multinha. Você tem que estar pensando no valor da multa. Coloca a multa lá. Emplacamento. Todo carro vai ter emplacamento uma vez por ano. Qual é o valor do seu emplacamento? Pega o valor do emplacamento, divide por 12 meses e veja quanto que o transporte precisa te ajudar com o emplacamento todo ano. E a depreciação, né? Que é o valor que você vai perder do carro por ano. Quanto que você perde desse carro por ano. Entendeu? Então, tudo isso tem que estar contado. Vamos supor
que deu R$ 4.000 por mês. Você precisa ter uma movimentação disso de R$ 4.000 por mês. E a outra conta que você pode fazer para calcular, né, o valor do seu transporte é o seguinte: eu vou ter um custo de R$ 3.000 por mês, tá? Vou facilitar minha conta, né? Eu vou ter um custo de R$ 3.000 por mês, né? Com gasolina, com tudo, com multa, com franquia, com pneu, etc e tal. Então, R$ 3.000 por mês. E eu faço 3.000 quilômetros. Se você dividir isso, você vai ter o custo do teu carro por quilômetro. Então, você tem um custo de R$ 1 por quilômetro rodado. Então, é uma casa que mora a 7 quilômetros da minha casa. No mínimo, R$ 7. É uma casa que fica a 2 quilômetros da minha casa. R$ 2 de custo. Mas daí você vai colocar o teu serviço ali, né? Então, você não vai cobrar R$ 2 para uma pessoa para entregar alguma coisa. Você tirou um funcionário de dentro da tua empresa, você colocou o teu carro na rua e ele está em risco, e você tem que ter alguma coisa. Mas o mínimo seria R$ 2. É uma pessoa que mora a 15 quilômetros. No mínimo, R$ 15. E você tem que lembrar que mora a 15 quilômetros, é 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. São 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. É busca e entrega do cachorro, mas é a 4 quilômetros. 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, já deu 8. Para levar de volta o animal, 4 quilômetros e 4 quilômetros, já deu R$ 16. E isso que eu estou colocando um custo de 3.000, que é baixo, para 3.000 quilômetros. Aí você vai ter que ver o quanto você faz por mês para você poder ter essa base. Sandra, eu faço para buscar e entregar um cachorro, eu faço 25 quilômetros. Mas eu tô cobrando R$ 10 o transporte dele. Oi? Teu carro tá dando prejuízo? Tá? Gente, mas tem um monte de gente aqui do lado que faz gratuito. É igual colar do coleguinha do lado que não estudou, né? Se o cara do lado não sabe o que tá fazendo, daqui a pouco ele tá se atolando em dívidas, daqui a pouco ele recebeu uma herança lá de R$ 300 mil e ele tá torrando a herança dele, entendeu? Ele tá tirando dinheiro da herança e pondo na empresa, tendo prejuízo, né? Tirando dinheiro da herança e pondo na empresa. E você tá achando que porque ele tá com um carrão, ele tá matando a pau. Então, não cole do coleguinha do lado se você não sabe se ele tá fazendo a coisa certa, né? Você comporta assumir o transporte? Sandra, olha, eu tenho um banho tosa e eu cobro um valor agregado legal. O ticket médio do meu cliente do banho tosa é de R$ 80, que é um ticket médio muito bom, tá? Então, assim, o ticket médio dele é de R$ 80. Comporta o transporte? Comporta. Você pode oferecer um transporte gratuito, não vai ser todo mundo que vai utilizar. E você pode. Eu tenho clientes que compram na loja mais de R$ 1.000 todo mês. E, por exemplo, ontem surgiu um imprevisto. Uma delas me ligou: Sandra, eu estou viajando e a minha mãe acabou de mandar mensagem de que a comida do meu cachorro está acabando. Você consegue deixar na casa da minha mãe? Consigo. A casa dela fica a 3 quilômetros do meu pet. É uma cliente que só compra comigo. Ela compra ração, ela compra areia, ela compra tapetinho, ela compra roupa, ela compra brinquedo. Todo mês ela está na minha loja. Eu vou negociar com ela um transporte de 3 quilômetros para levar uma ração? Não. Você está entendendo? Mas eu sei que eu ganho o valor do meu transporte, principalmente com os animais de busca e entrega do banho tosa. Eu já faço essa conta para eles. Todo o restante que entrar no meu transporte, eu vou ter o custo de gasolina, porque o resto eu já calculei, entendeu? Já calculei pneu, já calculei franquia, já calculei tudo, então vai ser o custo de gasolina. Então, em algumas situações, eu consigo ter uma margem melhor. Essa cliente que pediu para levar a ração, ela trabalha com uma ração que só eu tenho. Então, eu trabalho nela com uma margem um pouquinho maior, porque eu não tenho concorrência, então eu não preciso trabalhar ali com a margenzinha de 40%, 35%, que a gente não consegue dar um desconto. Então eu posso pensar nessa entrega até como um descontinho na ração, já que eu tenho uma margem um pouquinho maior. Ficaram ligados? Vocês já tinham calculado o custo do carro de vocês? Não? Fala aqui pra mim, o que é que você achou? Se você já tinha pensado nisso, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você está achando, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem todos bem e pensem nisso. Volta na aula, pega papel e caneta e anota tudo que você tem que anotar do gasto dos seus carros, hein? Não deixa essa aula passar barato. Um beijo!